Boa tarde, galera do AVA. Vamos agora à nossa 11ª aula, nosso 11º encontro virtual. Durante a semana, vocês me enviaram dúvidas sobre a nossa listinha de exercícios. Então vamos a elas, certo? Começando aí pela questão 19. Aconteceu um acidente. A chuva molhou o papel onde Teodoro marcou o telefone de Aninha e apagou os 3 últimos algarismos. Restaram apenas os dígitos 758-347. Observador, Teodoro lembrou que o número do telefone da linda garota era par, não divisível por 5, e que não havia algarismos repetidos. Apaixonado, resolveu testar todas as combinações numéricas possíveis. Azarado, restava apenas uma possibilidade quando se esgotaram os créditos do seu telefone celular. Até então, Teodoro havia feito. Bom, vocês são jovens para lembrar de vários fatos sobre análise combinatória que aconteceram. Tá? Então, vocês não fizeram a transição, por exemplo, da placa do carro, quando ela era formada de letra e 4 algarismos. Hoje, ela é formada por 3 letras e 4 algarismos. É assim que as placas de carro são hoje. Nessa transição aqui, só do acréscimo de uma letra, a gente teve o aumento, a possibilidade de aumento de 26 vezes da frota de carros que rodam no Brasil. Recentemente, por não estudar análise combinatória, a Argentina teve um problema sério com essa transição das letras em placas de carro. Mas numa outra aula eu conto essa história para vocês. Ano passado, foi ano retrasado, os telefones receberam, em regra, um 3 antes dos números. E aí vinham os outros algarismos. Nesse acréscimo aqui, a gente teve um aumento, vou colocar de 10 vezes do número de linhas possíveis, mas não é bem verdade assim. O número não pode começar por 0, porque tem uma série de estruturas reservadas, não pode começar por 1 por causa dos números especiais, né? Mas em São Paulo, agora no meio do ano, os números de lá, tá? E vocês já são acostumados a ser algarismo, 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 algarismo. Já estamos acostumados aos 4, no início e 4 depois. Até na hora da gente gravar ou escrever, a gente coloca um traço, algumas pessoas colocam um ponto. Em São Paulo, os números de celular agora terão um acréscimo aqui de 9. E mais uma vez, a quantidade de linhas telefônicas vai ser multiplicada aí por 10, que são 10 possibilidades aqui na frente. Claro que tem todas essas restrições que tornam o problema bem mais interessante. Né? Depois desse momento, análise combinatória no cotidiano, vamos aqui resolver o problema de Teodoro, que anotou o número de Aninha, telefone de Aninha, coitado, e apaixonado depois de uma noite sensacional, né? O menino acordou vendo um passarinho verde. Cadê o número da simpática Aninha? Com quem não aconteceu isso na vida, hein? Está na balada, conhece uma pessoa especial, e aí anota o número dessa pessoa, e quando vai ligar no dia seguinte, recebe a mensagem: esse número não existe. Consulte as suas anotações. Com todo mundo já aconteceu isso, não é verdade? A sorte que Teodoro tem uma boa memória e conseguiu elencar uma série de bons lembretes para esse número, né? E aí, ele descobriu, pelos seus lembretes, o número era par. Para um número par, ele teria que terminar o quê? Em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8. Mas, começamos aí já com algumas opções. Então, já conferimos que o número é par. O número não é divisível por 5. O número que é par e é divisível por 5
ele então é divisível por 10. Não é verdade? Observaçãozinha, o número que é par e divisível por 5 é divisível por 10. E o número que é divisível por 10 termina em 0. Então, já posso aqui, ó, dizer o seguinte. Ele coloca que o número não é divisível por 5. Então, número não divisível por 5. Então, ele não pode terminar em 0. Ele é par, mas não é divisível por 5. Então, já resolvi essas duas condições. Os algarismos desse número são distintos. Bom, pensando no número como um todo, o 5 já foi, o 8 já foi, o 3 já foi, o 4 também, o 7 também. Então, tenho poucas opções, certo? 1, 2, 3, 4. Voltemos aqui ao final do número, né? Bom, eu já usei o 4. Então, o 4 não pode estar aqui. Eu já usei o 8. Então, o 8 não pode estar aqui. Já usei o 2? Não. Já usei o 6? Não. Então, essas opções ainda ficam, certo? Então, tenho duas possibilidades de escolha para a última casa, o último dígito desse telefone de Aninha, certo? Bené, escolha um dos dois. 2 ou 6? 6. Pronto, então, Bené aqui escolheu o 6, certo? Então, vamos tirar do meu conjunto aqui o 6. Massa. Para essa casa e essa casa, esse dígito do telefone, a gente vai fazer as escolhas restantes. Então, quantos números me restam ali? 3. Então, eu tenho 3 opções para essa casa. Gasto uma delas e aqui eu tenho 2 opções, certo? Falta alguma aqui? Não, tem um 9. Opa! Ou a falta de atenção, ou a falta de atenção aqui iria me fazer errar a questão. Ó, tenho 3 aqui e o 9. 4 opções para essa casa e 3 para a casa seguinte, certo? Então, para essa casa daqui, eu poderia escolher ainda o 0, o 1, o 2. Vou colocar aqui o 6 e o 9. Como já tinha usado o 6, eu tiro ele daqui, certo? E aí fiquei só com 4 opções. Brandão, 0, 1, 2 ou 9? 0. Brandão escolheu o 0. E aí só vão ficar o quê? As opções. Tinha 0, 1, 2, 6 e 9. Já gastamos aqui o 6. Já gastamos o 0. Quantas opções eu tenho? 3. E aí, já que Bené já escolheu e Brandão já escolheu, eu escolho agora o 9. Mas eu tinha 3 opções. Que dá o quê? 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 números possíveis para Teodoro tentar encontrar Aninha pelo telefone. Contudo, aqui fala o quê? Que quando faltava uma possibilidade, acabou o crédito. Quem também não aconteceu isso na vida? Na verdade, a ligação é importante. Aquele dia que tudo conspirou para dar certo, quando você pegou o celular, você não tem créditos para efetuar essa ligação. Recarregue. Na verdade, todo mundo já ouviu isso na vida. Ele tinha feito, então, já que faltava uma, ele tinha feito 23 ligações. 23 ligações está aí na letra A. E aí a gente fecha a questão 19. Questão 22. Mais uma dúvida pedida. Uma senha bancária é composta de 3 dígitos que podem variar de 0 a 9. Assinale o que for incorreto.
Então vamos lá, queremos eu colocar já aqui em cima, ó, assinale o que for incorreto. Ficou feio, mas é só meu lembrete aí, tá? Esse incorreto ficou horroroso. Não vai cair, não tem problema não. Então, eu tenho o quê? Os dígitos podem variar de 0 a 9. Só pegando o take aqui da questão anterior, de 0 até 9, a gente tem o quê? 10 possibilidades, certo? Nessas contagens que começam do zero, quando você quiser fazer quantidade, faça só um deslocamentozinho aqui, ó. Ao invés de começar do zero, você começa do 1 e acrescenta um número no final, 10. Então você que tem 10 possibilidades, certo? Então pronto. Ele falou em distintos? Não falou. Então, eu tenho 10 para o primeiro dígito, 10 para o segundo dígito, 10 para o terceiro dígito, eu tenho 10 ao cubo, ou seja, 1000 senhas possíveis. Beleza, ele falou que é incorreto, certo? Eu não vou ficar testando uma por uma, eu vou logo fazer a leitura e tentar descobrir se tem alguma logo de cara que está errada. Depois eu faço a leitura, até para não ir muito autoconfiante para a marcação do gabarito, certo? Se uma possível senha é testada a cada segundo, então todas as possíveis senhas serão verificadas em menos de 17 minutos. Bom, nessa letra A, digamos que eu seja uma pessoa bastante cética, Tiago. Eu quero testar uma por uma porque eu não confio muito na minha intuição do que é certo e o que é errado, não. Tudo bem, precisa rever seus conceitos. Mas vamos fazer. Se é uma senha a cada segundo, pessoa bastante rápida, né? Quantas senhas será que dá para testar em 17 minutos? Bom, 17 minutos é 17 vezes 60 segundos. E 6 vezes 17 dá o quê? 102. Acrescento zero, dá 1020 segundos. Eu tinha 1000 senhas, vou gastar menos de 1020 segundos. Vou gastar exatamente 1000 segundos. Então, a letra A está verdadeira, porque 1020 é menor do que 1000. Não tem problema nenhum. Verdadeira, mas ele quer a incorreta. Letra B. Há mais de 1000 possíveis senhas distintas. Ele coloca cuidado aí, certo? Senhas distintas. A senha, vou pegar aqui de vermelho para todo mundo prestar bem atenção. A senha 000 é diferente da senha 001. Não é verdade? Então, eu estou falando senha distinta. Eu não disse senhas com algarismos distintos. Perceberam a diferença? Então, ó, a letra B, a gente confere quantas senhas diferentes existem. 1000. Existem mais de 1000? Não, existem exatamente 1000. Exatamente 1000 senhas distintas, certo? Então, a alternativa incorreta é a letra B. Se você quisesse, você ia fazer a C, a D e a E. A C mesmo. Existem apenas 10 senhas com todos os dígitos idênticos. Bom, quantos dígitos a gente tem ali possíveis? 10. É a senha 000, 111, 222 e por aí vai até a senha 999. São as senhas com todos os dígitos idênticos. São exatamente aquelas senhas que o banco ou qualquer tipo de estrutura que tenha senhas para ser acessada manda você evitar. Na verdade, senhas com algarismos muito parecidos ou com sequências numéricas. Então a letra C também é verdadeira.
assim como mais outros. Se quiser verificar, faça aí a conta da D e da E, que a gente vai chegar à conclusão tranquilo, certo? Quando a gente já achou a alternativa falsa, já marcamos ela, vamos à próxima questão para não perder tempo. Muita gente cai nessa questão 23 por causa da leitura, certo? Uma tribo indígena utiliza uma linguagem escrita que possui duas letras, um retangulinho aí e uma bola. E cada palavra pode ter de 1 a 5 letras. O número máximo de palavras dessa linguagem é interessante que em contagens rudimentares a gente pode observar que existia palavras para 1, para 2, mas a partir do 3 eles a contam como muitos. E alguns idiomas ainda herdam esse tipo de estrutura. O inglês, por exemplo, tem uma palavra, twice, que pode significar 3 vezes ou muitas vezes. O francês tem uma palavra assim também, certo? O alemão, eles eram um pouquinho mais espertos, eles contavam 1, 2, 3, o 4 já era muitos, eles eram um pouquinho mais inteligentes, certo? Nós temos aqui a questão, onde é que a pessoa cai na leitura? Ela só quer calcular o número de palavras de 5 letras, certo? Ele falou que as palavras podem ter de 1 a 5 letras, então elas podem ter uma letra, ou esse espacinho que eu estou colocando não é exatamente o símbolo indígena não, tá? Ou 2 letras, ou 3 letras, ou 4 letras, e aí sim, certo? Eu coloco o ou e vou fazer aqui embaixo as 5 letras possíveis que muita gente calcula de imediato, certo? Pronto, então aí todas as possibilidades. Quando você tiver uma letra, quantas opções você tem? 2 opções. Ou eu estou fazendo uma nova árvore aí no meu caminho, então vou começar a contar os galhos dessa nova árvore. Então, para a primeira aqui eu tenho 2, primeira casa e a segunda casa também. Ou, aqui agora, podem ser 2, ou 2 letras. Ou, cada ou desse é uma passagem para uma nova árvore que vocês, que são 4, que vocês estão plantando, certo? Então, cada nova árvore dessa tem todos esses galhos. Então, só seguindo aqui a chatice matemática de colocar um símbolo repetido na linha seguinte para você lembrar a operação. Pronto. Tá aí. Então, juntando todas essas opções, você tem 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32. Na hora de você fazer essa conta, coloque fazer os agrupamentos aqui para os valores ficarem fechadinhos. 8 mais 32, 40. 4 mais 16, 20. Então você tem o que aqui? 62 palavras com esses símbolos para essa tribo indígena. 62 está aí na letra C. Ok? Essa questãozinha, quando você não tem uma leitura tranquila, você já vai calcular apenas a palavra com 5 letras. E, por uma crueldade aí do elaborador, essa opção está aí na letra D. Isso não se faz. Está aqui a maneira correta de responder nossa questão. Beleza? Valeu. Vamos lá, gente. Antes de começar a questão 27, vou fazer alguns lembretes, certo, sobre fatorial. Primeira coisa é a sequência de definições. Então, n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegar a 1, certo? A segunda coisa é a definição do valor de 1 fatorial, que é o próprio 1.
e 0 fatorial, que também é 1. São definições, certo? Apesar de no meio do assunto a gente conseguir situações onde a gente possa fazer a ilustração da importância desses conceitos, são definições, ou seja, vem na base do assunto. E uma terceira situação é que esse fatorial, ele pode se estender até onde me for útil. Por exemplo, se eu só quiser ir até o n-1, eu posso fazer que n fatorial é igual a n vezes n-1 fatorial. E já aproveitando que a gente vai fazer daqui a pouco na questão, o n mais 1 fatorial, você pode fazer como n mais 1, que multiplica n, que multiplica n menos 1 fatorial, ou até algum outro fator que nos interesse, certo? Uma outra coisinha rápida, que, salvando aí as condições de existência, vamos só lembrar, se eu tenho uma proporção do tipo A está para B, assim como C está para D, colocando aqui B e D diferentes de 0, eu posso, nos momentos que A e C também forem diferentes de 0, é ter o quê? Que B está para A, assim como D está para C. Ou seja, eu posso inverter aqui os membros da minha equação, certo? Vamos ver como isso é útil ali no nosso item 27, questão 27. A gente tem uma estrutura aqui que temos numerador 1, denominador 81, isso assusta. Mas a gente pode reescrever essa mesma estrutura assim, o que já vai facilitar bastante os nossos cálculos, certo? Claro que aqui tem que ficar bastante evidente que o denominador é diferente de 0 e nessa inversão o numerador também. Pronto. Então, n mais 1 fatorial. Eu posso expandir, como a gente colocou ali no exemplo, para n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Por que, Tiago, eu tenho que fazer até n menos 1 fatorial? Aqui o aluno tem que ter a visão além do alcance, certo? Já ensinava Lion do Standard Cats. Precisa ter aí a visão além do alcance. Estou enxergando meu denominador com n menos 1 fatorial. Já faço isso daqui para daqui a pouco colocar um fator comum em evidência e simplificar. N fatorial é n vezes n menos 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Tudo isso é igual a 81 sobre 1. Pronto. No meu numerador, observe que eu tenho aqui um fator em destaque. Posso colocá-lo em evidência. Então vai ficar o quê? N menos 1 fatorial que multiplica. Se dessa expressão eu tiro aqui o n menos 1 fatorial, vai ficar n mais 1 vezes n menos. Se dessa expressãozinha aí eu tiro o n menos 1 fatorial, eu vou ficar com n. Tudo isso sobre, vou colocar aqui em vermelho para todo mundo perceber a simplificação. Ó. É igual a 81 sobre massa. Posso simplificar o n menos 1 fatorial e já começar a organizar aqui o que eu tenho ainda em questão. Posso reescrever assim, posso? Pronto. E aí, sempre lembrando, gente, qualquer dúvida, pergunte. É muito chato você perguntar alguma dúvida numa sala vazia. Ou seja, ninguém discorda, todo mundo concorda. Alguma dúvida, professor? Tudo beleza? Segue? Não tem. Mestre Brandão ali, tá beleza, Brandão? Posso seguir? Tudo tranquilo? Pronto. Mas você aí de casa, manda alguma coisa, um recado, lembre de dar uma boa tarde ao professor que está aqui triste. Né? E aí, se tiver qualquer probleminha, pode mandar uma mensagem que eu te ajudo. Vamos aqui. Distributiva, n vezes n ao quadrado, 1 vezes n, n. Menos n igual a 81. Aí a pessoa se emociona, a boca saliva,
começa a suar frio porque percebe que pode fazer um corte. A pessoa se emociona. Vocês com a faca na mão são perigosíssimos. Saem cortando o que pode e o que não pode. Aqui, n menos n, zero. Então temos n ao quadrado igual a 81. N é mais ou menos a raiz de 81. N é igual a mais ou menos 9. Só que tem que ter uma atenção. Meu fatorial, certo? O n, ele é definido nos números naturais. E isso daqui tem que estar sempre claro. Claro que eu poderia defini-lo ali em outros conjuntos numéricos. Cada coisa ao seu tempo, à sua conveniência. Então, portanto, aqui pela definição, a gente sabe que n vai ser igual a 9, porque menos 9 não agrada a definição de fatorial. Tá? Uma atençãozinha especial, quando você termina o item, tem que dar uma olhadinha na expressão para ver se existe alguma coisa de estranha que possa acontecer aqui, porque eu tenho não apenas n fatorial, eu tenho n menos 1 no processo. N menos 1 seria 9 menos 1, 8, 8 fatorial, tá ok. 9 mais 1, 10 fatorial, ok. Pronto, não tenho nenhum problema de uso desse 9, que está aí na letra C. Beleza? Questão 27 resolvida. Questão 28 também, a questão 28 já é uma expressão obtém-se. Vamos lá. Tem uma subtração de frações, denominadores diferentes. Qual vai ser o MMC aí, o famoso MMC entre n fatorial e n mais 1 fatorial? Lembrando-se que na expansão do n mais 1 fatorial, você encontra n fatorial. Certo? Vou até escrever assim, ó. MMC vai ser n mais 1 vezes n fatorial. Afinal, a gente já reviu aqui algumas expansões possíveis para o n mais 1 fatorial. Beleza. N mais 1 vezes n fatorial dividido por n fatorial vezes 1 dá n mais 1. Então, com calma, né? Repetindo. N mais 1 vezes n fatorial. Falei muito rápido, então vou repetir. Dividido por n fatorial. Fica n mais 1 vezes 1, n mais 1, menos n mais 1 fatorial dividido por n mais 1 fatorial. 1 vezes 1. Então, n mais 1 menos 1 sobre, colocar aqui só, e igualdade sobre n mais 1 fatorial. Então, isso vai ser n sobre n mais 1 fatorial. Percebendo aqui que aqui está o valor. Pronto. N sobre n mais 1 fatorial. Está aí essa resposta na simpática, bonita, quem sabe até elegante letra A. Questão 30. Essa foi uma das mais pedidas. Está aí no top da semana, nos trends de sucesso. Então, simplificamos. N fatorial ao quadrado menos n menos 1 fatorial vezes n fatorial. Isso mesmo, tem fatorial para ambos. Certo? Sobre n menos 1 fatorial vezes n fatorial. Também. Perceba que bonito aqui, o numerador tem um n fatorial. Então, vamos colocá-lo aí em evidência. N fatorial vezes n fatorial ao quadrado, dividido por n fatorial, ficamos com n fatorial. Menos n menos 1 fatorial vezes n fatorial, dividido por n fatorial, dá n menos 1 fatorial. Parece que eu estou repetindo, não é não, é que tem muitos fatoriais aí na nossa questão, então preciso repeti-los. Como aqui, ó, a ordem dos fatores não altera o produto, vou reescrever o denominador dessa maneira, para que eu possa simplificar aqui, ó, fique clara essa simplificação. Beleza, vamos aqui agora para a próxima passagem. Vou copiar o que é que eu tenho. Fiquei com n fatorial menos n menos 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial. A gente já sabe o que?
que na expansão do n fatorial, eu encontro pelo caminho o n menos 1 fatorial. Então vamos reescrever. O n fatorial vai ser n vezes n menos 1 fatorial. N menos 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Vou fazer uma divisãozinha aqui no quadro para organizar. Mais uma vez, ó, vou pegar aqui o piloto vermelho. Eu tenho aqui um fator que pode ser colocado em destaque, fator comum em evidência. Então, eu vou ter o quê? N menos 1 fatorial, vamos abrir aqui um post-it. N vezes N menos 1 fatorial dividido por N menos 1 fatorial. N menos N menos 1 fatorial dividido por ele mesmo. 1 sobre N menos 1 fatorial. Pronto, mais uma vez as pessoas em casa se emocionam. Ó a simplificação. Que beleza, hein? Chegando então ao resultado, N menos 1. Aquele monstrengo ali do anunciado, ficou apenas esse rapaz simpático aqui, ó, o N menos 1, como resposta para essa simplificação. Que está aí mais uma vez, questãozinha 33. Probleminha interessante. Ó, 4 casais devem sentar-se em volta de uma mesa retangular. Então vamos nessa, mesa retangular. Beleza? Então, os casais vão sentar-se em volta dessa mesa. Então aí, todos os banquinhos em volta da mesa, com 2 cadeiras em cada lado, sendo que cada casal tem que se sentar no mesmo lado da mesa. De quantas maneiras diferentes pode se distribuir os indivíduos em torno da mesa? Temos aí, os casais sentam-se lado a lado. Se são 4 casais, temos aí 8 pessoas, certo? Então, o que é que eu posso ter? Chegaram os 8 lá, felizes e saltitantes no restaurante, vão se sentar. Quantas opções eu tenho aqui de pessoas para se sentarem nesse banco? Por que esse, Thiago? Por que não esse? Escolha a referência. A partir daí, você faz a distribuição. Eu tenho todas as 8. Legal. Atenção, cada casal tem que se sentar junto. Uma dessas 8 pessoas se sentou. Digamos que seja aqui o homem 1. Quem é que tem que se sentar aqui? A esposa dele. Então, a mulher 1. Então, só há uma opção. Repetindo, chegaram as 8. Uma dessas pessoas se sentou aqui ao lado, obrigatoriamente, tem que sentar o cônjuge dessa figura. Caso tivesse se sentado aqui a mulher número 3, nessa segunda cadeirinha, deveria se sentar o homem de número 3, porque cada casal tem que ficar junto ao mesmo lado da mesa retangular. Seguindo para a gente fixar esse raciocínio. Eram 8, já foram 2, restam 6. Então, aqui, nesse banco, temos o quê? 6 pessoas. Digamos que se sentou aqui a mulher 3. Quem obrigatoriamente tem que se sentar aqui? O homem 3. Uma única opção. Ainda restam 4, a saber, o homem 2 e a mulher 2, a mulher 4 e o homem 4. Seguindo, quantas opções há para esse banquinho? 4. Digamos que seja o homem 2. Então, obrigatoriamente, quem senta aqui? A mulher 2. Ou seja, só havia uma opção. Para finalizar e completar essa mesa, quantas opções aqui? Temos 2. Falta aí o homem 4 e a mulher 4. Digamos que se sentou aqui a mulher 4.
Logo, só há uma opção aqui. De qualquer forma, o homem 4 tem que se sentar nesse banquinho. Cada uma dessas escolhas é uma implicação direta da escolha anterior. É uma sequência de ações, princípio fundamental da contagem, tomadas de decisões sucessivas. Como é que a gente acha a resposta? Fazendo o produto de todas elas. Cada uma dessas decisões. 8 vezes 1, vezes 6, vezes 1, vezes 4, vezes 1, vezes 2, vezes 1, que resulta em 384 maneiras. Questão bastante interessante. Questão 37. Vamos à próxima. Observe que ela ficou aí como um desafio. É aquela questão que você se emociona só de olhar, né, rapaz? Quando você lê uma questão dessa, você já respira fundo, porque ela vai estar, né, um detalhezinho de raciocínio no meio do caminho. E uma série de tomadas de decisão importantíssimas para o seu raciocínio lógico. Vamos à leitura. Uma lotação possui 3 bancos para passageiros. Digamos que aqui seja o banco 1, o banco 2 e o banco 3. Cada um com 3 lugares. E deve transportar os 3 membros da família Souza, o casal Lúcia e Mauro e mais 4 pessoas. Então você tem aí, ó, a família. Deixa eu ver se é Souza com S ou com Z. Com S. Souza. Você tem Lúcia e Mauro. E você tem mais 4 pessoas. Vamos lá. Além disso, a família Souza quer ocupar o mesmo banco. Lúcia e Mauro querem sentar-se lado a lado. Nessas condições, o número de maneiras distintas de dispor os 9 passageiros na lotação é igual a... Bom, vamos lá. Gente, tomada de decisão. Vamos nos imaginar como pessoas, como protagonistas desse problema. Digamos que você seja um dos membros da família Souza, certo? São 3 pessoas. Tem 2 tomadas de decisão aqui. Decisão número 1. Decisão número 1. Em qual dos bancos a família Souza vai se sentar junta? Quantas opções eles têm? 3. Pode ser o banco 1, o banco 2 ou o banco 3. Decisão 2. Decisão 2. Em que ordem eles vão se sentar nesse banco? E aqui eu vou pedir um a mais, certo? Vou deixar um a mais aqui, para a gente entender bem esse problema. Você que está aí em casa, no AVA, observando essa aula, me mande uma mensagem agora. Digamos que a família Souza seja José, Maria e José Júnior. Olha aqui a atividade. José Júnior. Eu quero que você envie todas as possibilidades de troca de posição entre essas 3 pessoas. Aqui está uma delas. Então, faça todas aqui. Digamos, José, Maria. Quando você for digitar, não precisa escrever esse José aqui não. Pode colocar só José, Maria e Júnior. Depois você pode inverter aqui. José, Júnior e Maria. E assim por diante. Me envie agora todas. Não é só quantas são. Bom, você tem um banco com 3 lugares. Chegaram aqui os 3 juntinhos. Quantas opções de pessoas para se sentarem nesse banco você tem? Qualquer um dos 3. Então, 3 opções. Vezes, algum deles ficou. De repente, seu José sentou aqui. Quantas opções tem para o segundo?
2. Então pode ser Maria ou Júnior. Maria quis se sentar aqui. Quantas opções? O terceiro é só uma. O próprio Júnior aqui. Então completando. 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso relativo à decisão 2. Então você já sabe aí, para responder se há mais, tem que ter 6 trocas de posição possíveis entre essas figuras. José, Maria e Júnior. Beleza? Beleza. Então já arrumamos a família Souza, já entre as 3 opções e todas as ordens possíveis. Vamos à decisão número 3. Qual é a decisão número 3? Onde alocar Lúcia e Mauro, certo? Então, primeira coisa, né? Eles podem se sentar aqui, ó. Uma possibilidade. Eles podem se sentar aqui. 2 possibilidades. Lembrando que eles querem se sentar juntos. Eles podem se sentar aqui. Colocar até outro símbolozinho aqui para não confundir. 3 possibilidades. E eles podem se sentar, ou, né, eles podem se sentar aqui. Então, esses pontinhos em vermelho representam a primeira possibilidade, os pontinhos azuis, a segunda possibilidade, os triangulinhos vermelhos, a terceira possibilidade, os triangulinhos azuis, a quarta possibilidade. Então, essa decisão número 3 está entre 4 possíveis. Digamos que eles tenham escolhido os pontinhos vermelhos. Por uma questão de ordem aí, chegaram, já estavam, aí a entrada para o lado, ficaram e pronto. Beleza. E qual a segunda decisão possível entre Lúcia e Mauro, que é a quarta decisão do problema? Se eles vão se sentar na sequência Lúcia e Mauro, ou na sequência Mauro e Lúcia. 2 opções. Repetindo. A decisão 1 foi o banco que a família iria sentar. Banco 1, banco 2, banco 3. A decisão 2 foi a disposição da família nos assentos de cada um desses bancos. A decisão 3 é em quais assentos aqui Lúcia e Mauro iriam se sentar. E a decisão 4 foi em que ordem Lúcia e Mauro iriam se sentar. Lúcia e Mauro, ou Mauro e Lúcia. 2 opções. Decisão número 5. Decisão número 5 é apenas o quê? De quantas formas essas 4 pessoas que estão aí aleatórias podem ocupar os próximos 4 bancos. Quantas podem se sentar aqui? 4. Uma delas sentou. Quantas podem vir aqui? 3. Uma delas sentou. Quantas podem vir aqui? 2. Uma delas ficou. 1. Então eu tenho aí para a minha decisão 5. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Perceberam a quantidade de decisões do problema? Essa última parte aqui é toda relativa à decisão de número 5. Decisões aí sucessivas. Então, vou ficar aqui com 3 vezes 6 vezes 4 vezes 2 vezes 24. Organizando aqui de uma maneira conveniente, para tentar reduzir os meus cálculos. Vou colocar essa multiplicação aqui. 3 vezes 4, 12, vezes 6 vezes 2, 12, vezes 24. 24, 12 vezes 12 dá 144. Então, assim, algumas contas a gente fez de cabeça, mas chega sempre o belo momento que não dá para fazer de cabeça, tem que ir para o papel mesmo. 144 vezes 24 dá 3.456. Que está bonitinho aí na letra E. Letra E. Beleza? Questão muito bonita. Lindíssima, simpática, eu diria até elegante. Certo?